parte, meu Pai. Querido Espírito Santo, aqueles que não tiveram oportunidade hoje, meu Pai, mas na sexta vai ter, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que, Pai querido, a qual o Senhor identificou com louvor, com a palavra. Muito obrigado, meu Pai querido, por tudo nessa primeira parte, meu Pai. Usa o teu servo agora para que eu fazer uso da palavra do Senhor. Que não seja ele falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. Vamos receber o nosso presbítero Gaspar, né? Aleluia. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pastora, puder deixar o relógio aqui, eu fico... Amém. Glória a Deus. Irmãos, motivo de muita alegria, estamos aqui. Não por eu ser o preleitor dessa noite, como eu disse ao nosso diácono Roberto, eu gosto muito de ouvir. E eu vim nessa noite para ouvir. Eu creio que Deus falou comigo nessa noite. Você crê que Deus falou contigo? Então eu poderia até fechar a Bíblia e dar a bênção apostólica. Mas como de praxe, temos a palavra do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus, fique bem à vontade. Como a nossa pastora disse, eu tenho meia hora para pregoar esta palavra. Aleluia. Abre conosco nessa noite, livro de João, capítulo 1. Aleluia. Livro de João, capítulo 1, versículo 15 em diante, até onde o Espírito Santo nos conduzir. Para ganhar tempo, vou estar lendo. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és tu? Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disse-lhe, pois, quem és? Para que lhe podemos responder aquele que nos enviaram. Que dizes: de ti mesmo. Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Estarei o caminho do Senhor, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Como todos conhecem a respeito de João Batista, João o Batista, porque o significado do nome João o Batista, porque se nós voltássemos um pouquinho no livro de Mateus, nós vamos começar a entender a respeito de o porquê João o Batista. João, ele na sua simplicidade, enviado simplesmente por um homem, o próprio Deus, enviado ele na vida de um certo homem que na velhice ainda não tinha filho, sua mulher Isabel, também estéril aos olhos
de nós, nos dias de hoje, impossibilitado de receber um milagre. Mas quando se fala em milagre, nós não dependemos de homens, nós não dependemos de doutores, de juízes, não dependemos de médico. Aqui nesta noite foi contado a respeito de um milagre. Alguém se lembra de um milagre contado nesta noite? Talvez você ainda não se lembra. A vida do nosso irmão Roberto. Você também é um milagre. Quando se fala em milagre, muitas das vezes esperamos pessoas que morreram ressuscitar. Talvez pessoas que estão acadeiradas, levantar e caminhar, mas basta você olhar para a sua vida, você começa a ver o milagre. Você é um milagre, eu sou um milagre. Eu creio que se cada um pegar neste microfone nesta noite, com a oportunidade da direção desta igreja, cada um tem um testemunho a contar. E eu creio que através de cada testemunho, nós vamos sair daqui mais edificados. Porque quando se fala em milagre, nós estamos falando em coisas impossíveis para o homem, mas possíveis para o Senhor. Talvez você entrou nesta noite esperando um milagre. E eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você: persevera, porque o milagre está aqui. O milagre está aqui. Porque eu digo que o milagre está aqui. Você está aqui nessa noite. Voltando a respeito de João Batista. João Batista, ele foi entregue por Deus para uma sociedade que vivia em meio a um confronto espiritual, em meio a um confronto de crenças e religião. Houve um período na humanidade que Deus ficou por 400 anos sem se falar com o povo. Hoje nós temos a prioridade de entrar na casa do Senhor e o Senhor usar um profeta, uma profetisa, um sacerdote e falar conosco, entregar profecia. Mas perante 400 anos, a boca do Senhor se fecha perante a sociedade. Sociedade essa não diferente da nossa sociedade que vivemos hoje. Porque bem sabemos que nós estamos aqui, mas há vidas que estão aprisionadas, não só dentro de um presídio, mas também dentro de um barzinho se embriagando. Quantos estão aprisionados numa boca de fumo, portando uma arma, a qual a intenção de Satanás não é só prejudicar, mas usar para prejudicar outras pessoas. E quantas pessoas estão aprisionadas? No período do cativeiro babilônico, Isaías foi usado por Deus para profetizar que viria um que prepararia o caminho do Messias. Viria um que prepararia aquele que eu e você conhecemos e que está aqui nessa noite. Na palavra que lemos no livro de João, ao reverso do tempo, se passam 700 anos para que a profecia que Deus usou venha se cumprir. Talvez no tempo de hoje, se aqui Deus levantar um homem, uma mulher profetizando na igreja, que tiraria o seu, ou talvez o meu, do cativeiro, nós pensamos logo que é para hoje, que é para agora, mas nós esquecemos que o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Talvez para aquele período de cativeiro babilônico, quando Isaías é usado por Deus e diz que viria um que prepararia o caminho do Messias, o povo logo pensou: é hoje que eu saio desse cativeiro. Mas se passam 700 anos e a palavra do Senhor vem se cumprir.
O mais interessante que nos dias de hoje, como existem muitos pregadores, tem aquele, talvez que a palavra é dura, talvez aquele que nós agradamos mais, porque não mexe muito com o nosso psicológico, mas eu quero dizer para você nesta noite, João o Batista, a pregação dele era dura, e não bastava ser dura, por quê? Porque o povo estava carente de ouvir a voz do Senhor, e quando ele pregava, por mais que a palavra fosse dura, o povo entendia, é Deus falando comigo. Deus, aleluia. Mas infelizmente estamos vivendo um contexto inverso da palavra. Se João Batista fosse levantado nesta noite como ministro da palavra, talvez você não conseguiria dar glória. Talvez você sairia daqui aborrecido, porque as palavras do homem eram duras. Ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E não bastando só, ele ainda chamava as pessoas raça de víbora. Ele estava sendo levantado num período a qual Deus tinha se calado. Eu quero dizer nesta noite, talvez você tenha orado e talvez você não tenha obtido a resposta de Deus, mas eu quero dizer nesta noite, embora você pense que Deus se calou, mas isso não quer dizer que Ele não tenha ouvido a sua oração. Talvez por um momento nós até pensamos que Deus não está nos ouvindo, porque, como eu disse, milagre eu quero é para agora, milagre eu não quero para amanhã, eu quero viver o meu milagre hoje, mas eu também disse que o meu tempo não é o tempo de Deus. Nós contamos a cronologia do tempo totalmente diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você entrou aqui hoje esperando algo de Deus, que se você sair com a resposta hoje, vai até alegrar o seu coração, mas há caminhos para os nossos olhos que são 100% bons, mas só Deus sabe. Quando você sair dessa porta com o seu milagre, como será a sua vida daí para frente? Então Deus até permite muitas das vezes vivermos com provações em nossas vidas. Por que Deus permite? Porque é nas provações das nossas vidas que nós oramos, que nós jejuamos, que nós clamamos pelo sangue misericordioso do Senhor. Está entendendo nesta noite o que Deus está dizendo? O Senhor está dizendo assim, ó: eu não te dei tal bênção, porque talvez você saia com ela hoje e não volte mais. Eu quero te abençoar gradativamente. O que eu tenho para você hoje é hoje, esqueço amanhã. A igreja está entendendo? Talvez por alguns minutos, alguns instantes, nós clamamos juntamente com a igreja, sentimos a presença do Senhor, nós conseguimos ver pessoas sendo abençoadas, mas isso não significa que a graça de Deus não está te agraciando. Aleluia. Por que João Batista foi bem aceito perante a sociedade daquela época? Porque eu disse aqui, Deus tinha se calado, Deus já não queria mais falar com o povo. Mas será por quê? Porque o Senhor, Ele muda, Ele mudou, ou Ele vai mudar? Não, quem muda somos nós.